A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe. Nós vamos estar estudando hoje uma das cartas de Paulo, carta de Paulo aos Filipenses. Você pode acompanhar com a sua Bíblia. Vamos estar começando do capítulo 1 em si e vamos conversar do versículo 3. Amém? Diz da seguinte maneira: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo. Queridos, Paulo escreve essa carta e provavelmente uma das cartas que Paulo traz um ponto de vista muito pessoal, em que ele se abre para os irmãos na cidade de Filipos. Provavelmente Paulo já escreveu esta carta estando em cadeias, estando na prisão, provavelmente em Roma. Dá-se, portanto, a idade da carta entre o ano 58 ao ano 63 após Cristo. E nós vemos que Paulo ele tem esse sentimento de que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, e que ele que iniciou a boa obra. E essa palavra boa obra, ela tem uma conotação hebraica muito forte, porque boas obras, ou mitzvahs, é também conhecido como os mandamentos. Portanto, Deus que começou a boa obra. Logo no princípio, em Gênesis capítulo 1, Deus dá o primeiro mandamento. E o primeiro de todos os mandamentos, logo no início, aquilo que Deus comanda é que haja luz. Deus disse: haja luz. E é importante que a luz ela seja uma realidade em nossas vidas. A luz ela deve ser parte de nossas vidas. Portanto, do momento em que nós aceitamos a luz de Deus e fazemos parte dessa luz maravilhosa, a luz que se manifestou para nós, assim como nós vemos ali em 1 de João, capítulo 1, que a luz de Deus se manifestou. A luz, ela se manifesta aos povos, a nós. E isso é uma realidade. Então Deus, ele se manifestou em nós através de seu Filho Jesus Cristo, ele iluminou as nossas vidas. E assim, então, ele começou a boa obra. Começou deste mandamento primário. É que haja luz. O Filho do Homem veio para trazer a luz. Ele é a luz do mundo. E colocou essa luz dentro de nós. Portanto, ele começou a boa obra. E ele vai concluí-la até o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? Irmãos, muitas pessoas elas dizem que o dia de Cristo é o dia em que Cristo vai voltar nas nuvens. Eu parcialmente concordo com isso, mas eu acho que o dia de Cristo, ele é o dia em que Cristo vai se manifestar a nós. E para o crente salvo, a pessoa que morre convicta da sua salvação, ela tem os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Ela, quando fecha os olhos aqui nesta terra, quando ela morre, ela vai se encontrar com Cristo na glória. Jesus Cristo fala
aquele ladrão na cruz da seguinte maneira: ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, no momento da morte daquele homem, ele veria Cristo no paraíso. Assim, o dia de Cristo é também o dia em que você se encontra com Ele. Portanto, Deus é poderoso. O Espírito Santo começou a trabalhar em nós e agora ele se manifesta até o dia de Cristo. Ele vai concluir a boa obra, a obra da salvação, a obra da ressurreição, a obra em que ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Na realidade, amados, eu não tenho a capacidade de convencer ninguém. O meu trabalho como agente de Deus nessa terra, como pastor, como evangelista, como ensinador da palavra, o meu único trabalho é levar o evangelho. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Quem convence, quem toca nos corações, quem revela, é o Espírito Santo. Essa palavra não é minha. Não foi eu quem escrevi. Eu apenas leio ela, transmito da melhor forma possível. E Deus faz toda a obra. Deus tem o poder para concluir esta obra em nossas vidas. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estais em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendam, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Portanto, aqui vemos que Paulo estava preso. Paulo estava em prisões. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com terna misericórdia de Cristo Jesus, e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento. O amor fraternal, o amor que Cristo Jesus ele nos comanda em João capítulo 13, mais uma vez em João capítulo 15, que ele diz: o meu mandamento é este, tenho um novo mandamento, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Que esse amor fraternal, ele possa então crescer em nós, ele possa ser aplicado, suplico, olha só o que Paulo fala aqui, e suplico isto em oração. Portanto, uma súplica é uma petição muito mais, vamos dizer assim, veemente por parte daquele que pede. Não é apenas um pedido normal. Paulo aqui, ele faz uma súplica. Ele chega na presença de Deus e ele suplica que o amor fraternal possa crescer em nossas vidas. Cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento. Portanto, nós vemos que nós devemos evoluir, sabe? Amar fraternalmente. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, mas é sim a evolução da nossa vida cristã. Nós somente poderemos amar mais. Nós vemos que Paulo fala isso de várias formas. A Bíblia também, de uma forma apocalíptica, fala, dizendo que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E nós vemos que amor é esse? É o amor ao próximo, é o amor fraternal, é o amor que nos faz viver em comunidade, que nos faz entender, que nos faz compreender, que faz a nossa vida cristã ser mais eficiente em toda maneira de ser. Esse é o amor fraternal. E ele é essencial. Preste bem atenção para isso, irmãos. Sabe, o primeiro capítulo da carta de Filipenses, ele cria a base dos argumentos que Paulo vai usar durante todo o decorrer desta carta. Paulo suplica
que possamos crescer cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Para quê? Para que o nosso amor fraternal, cresça cada vez mais. Portanto, para que ter conhecimento se você não vai usar ele em prol do amor fraternal? Para que ter entendimento se você não vai aplicar isto para crescer no amor fraternal? Preste bem atenção, meus irmãos, que a função de um cristão na terra, a função básica dele, o objetivo primário de cada cristão é o amor fraternal. Você deve amar. É um pré-requisito para que você entre no céu. Um cristão sem amor é um anticristão. Preste bem atenção para isso. Continuando. A fim de que possais discernir o que é melhor. Portanto, a função de nós evoluirmos nesse amor, a função de você crescer em conhecimento e em entendimento no amor fraternal, é justamente para que você comece a aplicar uma forma de bom senso espiritual, um bom senso divino, um padrão espiritual, divino, de uma maneira santa, você possa aplicar isso nas suas escolhas. Olha o que diz aqui, a fim de que possais discernir. Função da palavra discernir é que você possa, portanto, ter um entendimento muito mais eficaz nas suas escolhas. Que você possa discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Portanto, não somente Deus é fiel para produzir essa evolução natural, espiritual, lógica, até o dia de Cristo, mas agora que nós também possamos aplicar esse amor de tal maneira que possamos fazer nossas decisões, nossas escolhas, de uma forma que elas sejam as melhores. Vamos parar aqui um pouco e usar alguns exemplos. Como assim, pastor? Como é que eu faço isso? Muito bem. O amor a Deus, a prática do amor a Deus, ela envolve o próximo. Envolve uma pessoa que está próxima de você. Talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, os seus pais, seus sogros. Toda essa comunidade imediata ao seu redor, ela deve ser alcançada por esse amor. As tuas amizades, elas devem fazer parte desse amor. E agora vemos aqui, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros. Tudo aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, ela tem que ter o objetivo de pureza. As músicas que eu ouço, os livros que eu leio, os relacionamentos que eu tenho, a forma como eu, de conduta, tudo isso, meus amados, deve ser feito de uma maneira em que eu deva me tornar cada vez mais puro. Olha só. Puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Portanto, não é só uma pureza, mas sim se tornar uma pessoa irrepreensiva, sem defeitos. Por isso que eu sempre digo, eu sempre bato na mesma tecla. Ir para o céu não é para os fracos, é para quem realmente quer Deus, para quem realmente quer viver com Cristo, para aquela pessoa em que ela se dedica dia e noite para estar com Deus. Tudo aquilo que você faz,
Tudo aquilo que você é deve ter em objetivo a pessoa de Cristo. Que você seja puro, que você seja irrepreensível até o dia de Cristo. Plenos do fruto de justiça. Fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o sofrer e o avanço do Evangelho. Portanto, aqui nós vemos o fruto. Paulo, ele aborda o fruto de várias maneiras. Ele fala em Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. E ele fala em 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor. E se você analisar as duas escrituras, você vê semelhanças entre o amor e o fruto do Espírito. O fruto que devemos dar deve ser o amor. Em João capítulo 15, Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Todo aquele que está em mim e dá fruto, o Pai vem e limpa. Ele é o jardineiro, ele é o lavrador. Quem não dá fruto, ele corta. E Jesus escreve o capítulo 15, Jesus pronuncia essas palavras do capítulo 15 de João, justamente entre o capítulo 13, onde ele começa o mandamento do amor, e o capítulo 15, onde ele, mais uma vez, ele revê o mesmo mandamento. Portanto, o fruto do cristão é o amor. Nós devemos sempre estar dispostos a amar, mas é um amor fraternal, é um amor com carinho, é um amor que tem cuidados. Preste bem atenção para isso, amado. Você deve ter esse cuidado. Plenos do fruto de justiça. Não é só um fruto, não é só uma vez. Fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o sofrer e o avanço do Evangelho. Portanto, nós devemos avançar. Devemos sempre estar dispostos a dar o próximo passo ao céu. Muitas pessoas dizem: não, eu já cheguei, pastor, eu já alcancei o máximo, sabe, eu não quero mais fazer nada, não tenho condições, pastor, mais de fazer nada. Então a pessoa está se limitando na atuação do amor. Nós devemos estar dispostos a sempre dar o próximo passo em direção a Cristo. Muitas pessoas perdem a bênção porque elas dizem não para Deus. Não, eu não posso. Eu não tenho condições. Eu não tenho tempo. Mas nós devemos sempre estar dispostos para evoluir, para que haja um desenvolvimento. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Portanto, até aquilo que parecia ser uma derrota para Paulo, ele ser espancado, ele ser traído pelos seus próprios irmãos. Paulo, quando foi preso em Jerusalém, ele estava ali junto com a comunidade judaica, com os seus patrícios, seus irmãos. Ele estava fazendo o processo de purificação dos judeus para poder estar no meio deles. E mesmo assim, o que eles fizeram? Lançaram mão dele, lançaram ele numa prisão, levaram ele ao julgamento, e eles estavam forçando a mão do rei da Judéia para querer matá-lo. Assim que Paulo aparentemente foi derrotado, mas ele diz aqui, sabe, teve um efeito contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar o Evangelho com mais coragem e determinação. A palavra de Deus é verdade. Contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja.
e outros por rivalidade. Porém, outros o fazem com boas intenções. Então nós vemos aqui, irmãos, que até aquilo que aparentemente parece ser mal, até mesmo uma pessoa que, por inveja, ela quer pregar o evangelho. Ah, não, porque o ministério ali está fazendo assim, também vou fazer também. Sabe, as pessoas elas querem, são sempre o motivo delas pode ser diferente do seu. Preste bem atenção para isso. Mas mesmo assim, aquilo que parece que tem um efeito contrário, uma coisa que foi feita para poder deter a igreja, tem tido sempre um efeito contrário, porque nós podemos alcançar muito mais pessoas. Preste bem atenção, irmãos, uma coisa interessante que tem acontecido durante esses 2 meses e meio, quase 3 meses de pandemia que vamos estar vivendo, aqui na África do Sul em estado de lockdown, estado de quarentena, tendo a nossa atuação nesse país sendo, de certa maneira, freada, uma coisa tem acontecido. Mais e mais nós temos nos organizados e temos feito essas lives no Facebook. Temos postado esse conteúdo também no YouTube e temos alcançado muito mais pessoas que antigamente nós não conseguíamos alcançar. Portanto, parece que tentaram deter a igreja, deter a pregação do evangelho, mas agora nós estamos, continuando. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição, egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Então vemos aqui que Paulo, quanto mais os outros pregavam o evangelho, e até mesmo eles diziam, é o evangelho que Paulo pregava. Porque o evangelho de Paulo era muito conhecido, as cartas de Paulo, a maneira como ele pregava. E até isso agora poderia parecer que Paulo fosse o líder de uma revolução para Roma e por isso ele estava sendo preso, ele estava sendo julgado, mas mesmo assim uma coisa havia acontecido, que o evangelho de Cristo estava sendo proclamado. Sempre Deus vai nos dar caminhos e maneiras para continuarmos pregando o evangelho, para continuarmos alcançando muitas comunidades aqui na África, na Europa, alcançando pessoas no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia. Muitas pessoas têm sido alcançadas por causa da nossa transmissão. E a única coisa que eu peço é que você possa compartilhar essas transmissões para que mais pessoas sejam alcançadas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro, em verdade, sempre me alegrarei, a bênção de viver com Cristo. Portanto, sim, nós passamos por dificuldades enormes durante os primeiros 2 meses da pandemia. Mas nós tivemos que nos organizar cada vez mais e estamos sempre mandando essa mensagem através do mundo afora, agora com muito mais facilidade. E temos ainda os nossos cultos ao domingo, que temos 3 vezes aqui em Joanesburgo, uma vez ali na cidade de Everton, e estamos trabalhando, irmãos. O bom é que
Cristo seja anunciado. Eu sei que, aparentemente, eu posso até mesmo discordar de certas maneiras, mas Jesus Cristo está sendo anunciado. Jesus Cristo está chegando nos corações. E é isso que importa. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Portanto, eu me lembro aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles disseram para o rei Nabucodonosor: o nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas se ele não livrar, saiba o rei que não nos curvaremos perante a tua imagem. Deus foi engrandecido naquele momento. Na hora da morte, Deus será sempre engrandecido. Sabe, meus irmãos, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nós temos acompanhado nestes dias quantos cristãos têm sido crucificados, outros decapitados, muitos queimados vivos. No dia de hoje, nos dias de hoje, nós temos visto a perseguição a cristãos. Mas o nosso Deus é glorificado, seja na vida, seja até mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Então preste bem atenção para isso, irmãos. Eu sei que nós estamos sendo ameaçados por um vírus. E nós temos visto pessoas próximas de nós morrerem por causa de um vírus. Tivemos familiares de familiares que morreram. Familiares de amigos que foram diagnosticados e dentro de 48 horas morreram por causa de um vírus. Quero dizer para você uma coisa, que o viver deve ser Cristo e o morrer deve ser lucro. Se apanharmos um vírus e morrermos, saiba que isso é momento de grande lucro para nós, porque estaremos com Cristo num dia mais próximo. O dia de Cristo se aproximou de nós muito mais próximo. Muitas pessoas têm medo da morte. Muitas pessoas têm receio de morrer. Receio daquilo que vai acontecer. O que será de nós dentro de meses? Quando o vírus acabar? O que será deste país? As pessoas se preocupam com o futuro incerto. Quero dizer para você que o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E quando o Espírito Santo me levou para dar esse estudo da carta aos Filipenses, isso me chamou muita atenção. Porque nós precisamos, irmãos, de um conselho, precisamos de um agrado, precisamos do bom Consolador. E na realidade é isso. É que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que você está preparado para viver isso na sua vida? Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo.
Portanto, meus irmãos, eu não tenho medo da economia mundial. Não tenho medo da economia africana ou sul-africana, no meu caso em específico, por mais que eu esteja vendo coisas terríveis acontecerem na nossa economia. Tenho visto coisas terríveis acontecerem na saúde de muitas pessoas. Mas digo uma coisa, se eu morrer, é infinitamente melhor. Mas se eu continuar vivo, para a honra e glória do nome do Senhor, eu vou continuar pregando o evangelho. Amém? Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Se eu morrer, Deus vai levantar um até melhor do que eu, quem sabe? Se eu continuar vivo, eu vou continuar pregando o evangelho. Qual é o seu modo de vida? Qual é o lema que você vive todos os dias? Nós devemos, irmãos, começar a nos alinhar com a carta de Filipenses e começar a nos preparar para um futuro com Cristo. Porque quem nos garante que o mundo vai melhorar? Quem nos garante que esse vírus vai desaparecer? E se ele não desaparecer? O que será de nós? O que importa é que se morrermos é infinitamente melhor. Mas se continuarmos vivos, poderemos fazer a vida de muitos infinitamente melhor também, porque eles chegarão ao conhecimento de Cristo. Entenda isso, irmãos. Sabe, Paulo, ele coloca essa base. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. Eles prenderam Paulo, mas agora, graças a Deus, porque Paulo foi preso, ele pôde escrever essas cartas, que durante séculos, 2000 anos e algumas coisas, nós ainda somos alcançados pelas mesmas palavras que Paulo antigamente apenas pregava em casas. Paulo pregava para famílias, Paulo pregava para 5, 10 pessoas. De casa em casa lhe pregava. Hoje, porque Paulo foi preso, essa carta pôde me alcançar aqui, 2000 anos depois, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, a vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa a unidade dos crentes em Cristo. A razão dessa carta é para que o amor fraternal possa continuar, primeiramente na sua casa, primeiramente nos seus relacionamentos amorosos com os seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais. Eles possam ver a evidência de Cristo no teu amor. E assim você possa começar a tomar decisões melhores, escolher aquilo que é melhor, para que você seja puro, para que você seja santo, para que você possa crescer ao ponto a que Paulo chegou, de poder dizer: se eu morrer é infinitamente melhor, mas se continuar vivo, é melhor para vocês, porque eu posso continuar pregando o evangelho. Meus amados, vamos começar a nos armar com esse sentimento de que o mundo vai acabar. Nós não somos eternos. A nossa vida, ela tem um começo, ela tem um fim. Mas ela precisa de uma coisa muito importante, que é um propósito para viver. Muitas pessoas, o seu propósito de viver é apenas angariar recursos, ter uma aposentadoria, guardar alguma coisa para o futuro. E aí vem um vírus, uma pandemia, acaba com a economia, acaba com a aposentadoria. E tudo que você preparou, para quem será?
Mas se a tua riqueza é Cristo, nós então podemos ter glória nisso, que é infinitamente melhor. Temos a unidade dos crentes em Cristo. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho. Cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Você está preparado, meu amado, de viver em unidade cristã? Tantas pessoas que se deixam envenenar por palavras maliciosas, por mentiras, por fofocas. Muitos se deixam envenenar e se tornam amargamente influenciadas por essa amargura que é a falsidade humana. Mas se você se tornar unânimes em Cristo, firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Muitas pessoas vão se opor à sua bondade. Muitas pessoas vão criticar. Quando nós começamos o trabalho com as crianças em Moçambique, nós começamos apenas com 50 crianças. E as pessoas zombavam de nós, mas só 50? Que diferença faz 50? Faz muita. Porque agora temos apenas 50 crianças que não vão passar fome. Hoje, graças a Deus, estamos quase com 2.000 crianças. E orando para que essa pandemia acabe, para que nós possamos continuar o nosso trabalho evangelístico e social. E ainda assim somos criticados. Mas vamos continuar fazendo aquilo que podemos. Deus vai nos ajudar a levantar recursos, mesmo em tempos difíceis como esses. Tem pessoas que têm trabalhado contra nós, que têm tentado ferir a nossa fé. Muitos até mesmo dentro de nossas casas se aproximam de nós com vigarices para querer tirar a nossa alegria. Mas isso não vai ter bom sucesso, porque a nossa fé é em Cristo Jesus. Para eles, isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Muitas pessoas elas indagam Deus, elas questionam Deus, dizendo: ó Deus, por que tu permitiste que esse homem entrasse na minha vida e fizesse essa vigarice comigo? Ou por que tu permitiu que nós fôssemos atacados dessa maneira? Isso, para Deus, é glória. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando sofremos por Cristo, quando sofremos injustamente, isso é glória para Deus. Amém? Considerando que estais passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Chegamos ao fim do capítulo 1. E Paulo, ele cria essa base importantíssima para esta carta, que primeiramente Deus é fiel para continuar a boa obra até o dia de nossa morte, ou até ao dia em que Cristo voltar e levar a sua igreja. Ele suplica para que possamos viver de uma maneira que possamos crescer em conhecimento e entendimento do amor fraternal.
para que possamos discernir melhor, escolher melhor, para vivermos puros. Mesmo assim que pessoas pregam um evangelho por inveja. Uns pensam que vão conseguir lucro do evangelho e vendem até coisas aparentemente santas para poderem angariarem mais recursos para si. Mesmo assim, eles estão proclamando a Cristo. Cristo está sendo anunciado. Muitos estão se opondo à igreja, perseguindo, invadindo terrenos que pertencem à igreja. Temos sofrido isso em Moçambique. Pessoas que estão invadindo nossos terrenos, tentando se apoderar daquilo que é da igreja. Mas Deus está nos céus. Mais e mais, nós continuaremos pregando o evangelho. Não vamos ficar desanimados, porque agora, se sofremos por causa do evangelho, nós temos alcançado essa graça também. Essa graça em Cristo. Aleluia. Graça que nos foi concedida de não somente crer em Cristo, mas de sofrer por Ele também. Meus amados, que Deus os abençoe. Que o amor de Deus possa alcançar vocês, aonde quer que vocês estejam. Que a consolação e a união do Espírito Santo possa ser evidente em vossas vidas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.